quando você quer mudar, principalmente, um hábito, né? Então, você tem um hábito negativo, mas todo hábito negativo te traz uma recompensa, né? Isso é uma coisa que é difícil para as pessoas entenderem. Isso, verdade. A PNL sempre fala que toda ação tem uma intenção positiva por trás, né? Então, muitas vezes, vou pegar um hábito bem ruim, cigarro, né? Então, as pessoas que fumam, elas não estão... qual que é de verdade o resultado disso? Doenças, morte, coisas ruins, negativas. Perfeito. Mas elas têm uma recompensa daquilo. Tem, imediata, né? Imediata. O ser humano só trabalha com recompensa imediata. Verdade. Então, o que acontece? Você tem ali a deixa, né, o gatilho, você tem uma rotina e aí você recebe a recompensa. Então, por exemplo, do fumo, né? Isso é uma coisa que eu já trabalhei muito com os meus clientes, então é um assunto que eu tenho experiência. Que bom. Você tem o gatilho, por exemplo, a pessoa se sente sozinha ou ela está nervosa. Esse é a deixa dela, né? Me sentir sozinho ou me sentir ansioso. Ela pega a rotina, que é pegar, acender o cigarro, e aí ela tem a recompensa imediata, que é uma acalmada na ansiedade ou uma sensação de companhia. Perfeito. O que o Charles, ele traz nesse livro, né, que é muito interessante? Que você, para mudar um hábito, você vai ter a mesma deixa, né, o mesmo gatilho, e você precisa ter a mesma recompensa. Mas o que você tem que fazer? Você muda a sua rotina. A rotina. Então, se eu tô me sentindo sozinha, por exemplo, e o meu comportamento normal... Que é a deixa. Exato. Meu comportamento normal seria acender o cigarro. Que é a rotina. Exatamente. O que eu faço? Eu ligo pra uma amiga. Aham. Eu mudo a rotina. Qual vai ser a recompensa? Eu me sentir acolhida, eu me sentir com companhia. Exatamente, não se sentir sozinho. Então, você não muda a recompensa, Exato. Você não muda o gatilho, mas você muda a rotina. Excelente e quando você exemplo. faz isso, você consegue trocar e mudar e começar a mudar, né? Porque é o que eu sempre falo, né? Eu brinco que meu lema é pequenos passos... Eu brinco não, né? Na verdade, é o meu lema, né? Pequenos passos, grandes transformações. Nada acontece da noite pro dia. As coisas precisam, de novo, da mesma maneira que você precisa de repetição para formar um hábito, você também precisa de repetição para largar um hábito, né? Então, Concordo. é uma questão de prática. Perfeito. Mas é muito interessante ver essa questão essa relação, né? Da deixa, da rotina e da recompensa. Esse exemplo do cigarro foi ótimo, porque ele mostra pra gente também que o nosso cérebro ele tem um problema grande de diferenciar um hábito bom de um ruim, né? Então ele forma hábitos de uma forma histórica de sobrevivência da humanidade. Ele simplesmente, isso aqui é interessante, vou automatizar. E aí ele não filtra se aquilo é bom ou ruim. Então ele já, né, quando a gente viu, o hábito já tá incorporado. E a gente, por exemplo, você tá dirigindo pra casa, e aí você tá morrendo de fome, um dia longo, né, que você teve de trabalho, e aí no meio do caminho tem lá um drive-thru do McDonald's, né? E aí você fala assim, poxa, tá fácil aqui, né, de pegar um negocinho aqui pra eu comer, eu tô morrendo de fome, até chegar em casa vai demorar tanto. E aí o teu cérebro percebe uma questão interessante da deixa, que é a padronização do McDonald's, né? Que é ter sempre exatamente tudo da mesma corzinha, tudo do mesmo formatinho, e o atendimento ser tudo daquela mesma forma que você já conhece, você já sabe. E aí você pensa, poxa, mas é uma vezinha só, né? Não vai me fazer mal, assim, um pouquinho de carne processada e um pouquinho de batata frita salgada. É só hoje, eu vou abrir a exceção porque eu tô com fome, né? Um dia longo de trabalho. Aí você passa pelo drive-thru. E aí o interessante, essa é a rotina, né? E o mais interessante é que o drive-thru você não precisa nem sair do carro, né? Então você facilita a tua tomada de decisão, tá lá, e aí você meio que sabe o que esperar, o cardápio não muda muito, né? Aqueles lanches estão sempre lá, os classicões, então você sabe o que esperar, você conhece o sabor, e aí você faz então a rotina de compra, e aí a recompensa é imediata à medida que você come, e aí tem a liberação de sal, de gordura, né, da comida mesmo, que já te fornece já ativa os seus centros de prazer do cérebro e te dá aquela recompensa imediata, né? Então, até teve pesquisadores da Universidade de Texas e de Yale que foram procurar entender por que as pessoas que começavam a fazer essa paradinha uma vez no drive-thru tinham tendência de aumentar nessa frequência com que elas faziam isso. E elas perceberam que, na verdade, as pessoas não intencionam, né, comer fast food regularmente, que isso acaba acontecendo por causa desse loop do hábito, né? Que você tem a deixa clara, a rotina e a recompensa. Então, isso, quando você vê, já tá incorporado na sua vida e você tá comendo fast food mais do que você deveria ou até gostaria. Só que ele também comenta, o Charles, no livro, que o hábito é frágil no final das contas, porque se aquele McDonald's que tá no caminho da sua casa, ele fecha, você não vai falar assim, deixa eu procurar o outro mais próximo. Muito provavelmente você vai seguir o seu caminho
e vai jantar em casa. Então tem isso também do hábito, né? Embora ele seja difícil de controlar, ele também é frágil, né? Totalmente. E eu acho que isso mostra muito de como a nossa mente, ela é manipulável. Verdade. Como a nossa mente e isso, de novo, trazendo muito... A gente acaba vendo isso muito na publicidade, né? Eu acho que o McDonald's é um exemplo perfeito, porque tem vários fatores aí que você trouxe. Então, primeiro, a cor do McDonald's não é à toa. Isso. O amarelo, ele remete à fome, né? Perfeito. O vermelho, ele remete a Aquela coisa que atrai, que né? atrai, né? A questão da luxúria, né? Isso. Eu até fiz um trabalho sobre isso na época da faculdade, né? Que eram 7 pecados capitais. Com as cores. Com as cores. E o amarelo é a cor da gula, né? E o vermelho era a cor da luxúria. Então, não é à toa que eles escolheram o vermelho e o amarelo. Isso já chama a sua atenção para um jeito. E o fato de ter um no seu caminho, você não tem que desviar sua rota, você não tem que sair do carro. Eles tornam ele fácil, prático. Então, você simplesmente entra no drive-thru, pega e pede o que você quer. O fato de ter um cardápio simples, né? O nosso cérebro, de novo, ele gosta de poupar energia. Então, ele não tem que perder tempo pensando o que ele vai comer, Exato. o que ele vai escolher. Eu quero o número tal. Né? Já é uma coisa fácil. E não é nem só isso. Quando a pessoa quando ela escolhe ali parar, ela antes disso chegou a pensar, nossa, a primeira vez, né? As primeiras vezes. Porque isso depois vira uma repetição. Ela pensa, puxa, eu vou ter que chegar em casa, eu vou ter que cozinhar, ou eu vou ter que fazer alguma coisa. De novo, é o cérebro querendo poupar esforço. Verdade. Então, ele vê uma coisa ali na frente dele, que é fácil, que tá disponível, e já tá no caminho dele, ele não vai ter que desviar, não vai ter que fazer nada, ele vai lá e segue aquele caminho. Mas como você falou, se você tira esse McDonald's ali do meio do caminho, a pessoa simplesmente vai seguir o caminho dela pra casa. Então, de novo, você acha que aquele McDonald's ter sido colocado ali não foi estratégico porque as pessoas sabem que é um lugar... Os publicitários que trabalham a empresa, a parte de marketing do McDonald's sabe que as pessoas vão passar por aquela via e que vai ser um estímulo para elas pararem e comprarem o lanche delas, a comida delas. Exatamente. Então, tudo isso é pensado, né? Claro, e a gente não percebe, que a gente está sendo manipulado também. Não mesmo. E a gente vira refém dos nossos próprios, da nossa própria mente e também, né, obviamente, da questão da publicidade. Perfeito. Mas é muito engraçado. Muito. Aliás, já entrando nesse tema da publicidade, como a gente é facilmente manipulável, né, porque a gente não controla esses hábitos, a formação deles ou como eles são formados, ele compartilha também no livro uma história de uma pasta de dente, da Pepsodent, né, que existia nos Estados Unidos ali antes da Segunda Guerra, e numa época em que não era hábito para um americano escovar os dentes. E aí eles tinham esse produto e aí eles, poxa, como é que eu faço a pessoa querer uma pasta de dente se não é hábito do americano escovar os dentes? E aí como é que você faz isso? Então eles tinham que pegar alguma questão, em algum segredo, em algum lugar, para fazer com que aquilo se tornasse um hábito, né? E aí eles chamaram lá o Hopkins, que era um guru do marketing da época, que ele foi estudar, foi ler sobre saúde dentária, que ele não manjava nada, ele era bom em marketing, mas aí ele falou, poxa, achei aqui o segredinho. Uma placa de mucina, que é uma membrana que se forma lá nos dentes, independentemente do que a gente come ou da frequência que a gente escova os dentes, tá lá, ela tá sempre lá, né? E é algo que sai naturalmente, se você passar o dedo no dente, ela sai, né? E aí ele falou assim, poxa, eu vou usar isso aí como a minha virada de chave para criar um anseio. Daí é o segredo da publicidade, né? Na pessoa, ela precisa ter esse anseio que vai aí desencadear, deixa a rotina e recompensa. E aí, no caso, ele chamou essa placa de mucina, porque um nome técnico fica feio, de a película. E aí, quando eles veicularam Pepsodent na época, né, antes da Segunda Guerra Mundial, o anúncio era mais ou menos assim, né? Assim, sabe quando você passa a sua língua nos dentes e você sente aquela película, né? Essa película, ela serve para apodrecer os seus dentes com o tempo, enfim, fazer aquela jogadinha, né, de falar que aquilo era um problema, e ele usou a pasta de dente como um criador de beleza, né? Então a Pepsodent, ela remove essa película e você fica com um sorriso bonito, que nem essas celebridades que você conhece e admira. E aí lá, os rostos, né, estampados de pessoas da época, de famosos da época, com um sorriso bonito. E aí o que aconteceu foi que, antes da Segunda Guerra Mundial, em que o acesso à informação era muito mais limitado, né? Em 10 anos... os Estados Unidos passaram de uma nação que não escovava os dentes para 65% da população que escovava os dentes, que tinha aquele hábito. Então ele pegou muito bem essa deixa
né? Que era passar a língua nos dentes e sentir a película, né? E ter o anseio pela beleza. Poxa, eu quero me livrar disso, né? A rotina seria escovar os escovar. dentes. E aí a recompensa seria, então, ficar mais bonita. Né? E você sabe qual que... Tem uma grande sacada nessa questão da propaganda da Pepsodent, que é o seguinte: já existiam outras pastas de dentes, já existia uma série de outras coisas. E o apelo, no caso, foi a questão da película, né, do filme que tinha nos dentes, mas o porquê que a Pepsodent foi um sucesso tão grande? Não foi o sorriso de Hollywood. Foi o mentolado, a sensação de frescor da pasta de dente. Essa era a recompensa que as pessoas tinham. Então, quando elas escovavam, quando elas usavam a pasta, elas tinham aquela sensação de frescor, de, nossa, que era a recompensa pro cérebro, né? Então, sim, elas ficavam com o sorriso melhor, eles diminuíram toda a incidência que eles tinham de infecção, de uma série de problemas que as pessoas acabavam tendo, porque elas não faziam a higiene bucal apropriada, né? Mas a pessoa, qual foi o diferencial da Pepsodent em relação a outras pastas de dente? Foi essa questão do mentolado, né? Que eles tinham aquela sensação de ardência, que era a recompensa física que o nosso corpo tinha imediatamente quando escovava os dentes. Você foi perfeita, corrigiu o que eu falei, que era o anseio seria o sorriso bonito. Exato. E, na verdade, a recompensa era essa ardência e esse mentolado no final. Exato. Verdade. E, além disso, tem a questão da espuma também, né? Que eles colocam em shampoo. E pasta de dente que não agrega em nada pra limpar, mas... Você sente que tá limpa. Eu, por exemplo, eu tenho isso com o shampoo. Se o shampoo não faz muita espuma, eu começo... Você fala assim, não, é ruim isso. E eu tive que fazer um trabalho, né? Porque eu busco ter uma vida cada vez mais saudável, né? E uma troca que eu fiz na minha vida foi sair do shampoo líquido, que é cheio de químicos, e pro shampoo em barra, que ele é muito mais natural, tem muito menos componentes químicos. E no começo, aquilo me dava uma aflição, porque eu passava a barra na cabeça e ele não fazia muita espuma. E eu falava assim, gente, não tá lavando o meu cabelo. Só que o que eu fiz, né? O trabalho mental. Eu falei assim, Samantha, a espuma é só uma questão psicológica. Não Exato. Faz nada. Não quer dizer que seu cabelo tá sendo mais limpo ou menos limpo. Perfeito. Mas foram, assim, alguns meses até eu conseguir me acostumar ali com aquela diferença de um pro outro. Claro. Com certeza. Isso tá, às vezes tá de formas diferentes em outros produtos que a gente nem imagina, né? Algo que é acrescentado àquele produto para nos dar uma recompensa, mas que às vezes não agrega em nada para a eficácia daquele produto, né? A gente mencionou aqui pasta de dente e shampoo, mas quantas coisas, né? Eu tenho um exemplo perfeito para te dar sobre isso, Ótimo. que eu adoro, inclusive. Adoro. Quero. A criação do desejo do diamante. Até usando aqui como exemplo. Sim. O De Beers, ele que criou esse conceito de diamante é para sempre, né? E por causa disso, hoje em dia, qual é o símbolo do noivado, né? Quando você pede uma pessoa em casamento, você dá um anel de diamante, porque diamantes são para sempre. E isso foi uma coisa criada há décadas atrás. E olha que sacada, ele criou uma demanda totalmente artificial por um diamante. Uma coisa que não existia para o ser humano. E ele fez isso, e isso virou um hábito de que todo mundo que pede um homem que pede uma mulher em casamento, ele vai dar um anel de diamante para ela. Por quê? Porque a minha prova do meu amor é para sempre. Então, de novo, é uma coisa totalmente simples, é algo que não é necessário na nossa vida, mas que foi criado uma demanda associado a um hábito, né? De agora, homens usam anéis de diamante para pedir mulheres em casamento, porque diamantes são para sempre. De novo, a publicidade atuando aí na nossa mente.